quando você entra no Google e pesquisa sobre como parar de procrastinar, o que você encontra? Você encontra uma lista de coisas para você fazer, é métodos, é técnicas, faça isso, isso e aquilo para procrastinar. Dicas simples que na maioria das vezes não funcionam. E o que quase ninguém fala sobre a procrastinação é que não é algo tão simples assim. Existem raízes escondidas por trás disso. Não é só a falta de foco, a falta de força de vontade ou a falta de motivação. É como se houvesse dentro de você uma parte silenciosa que te sabota, que não quer que você avance. Então, quando você dá um passo para progredir, você se sabota e acaba dando 3 passos para trás. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como a autossabotagem nos destrói de forma silenciosa. De forma natural, a gente tende a achar que a gente controla nossa própria vida, né? Então, o que eu penso, eu faço, eu ajo de acordo com o que é melhor para mim. Eu tô no controle da minha vida, mas não é bem assim que funciona. Eu vou pedir meu editor para botar aqui a foto do iceberg, que é a melhor forma de explicar como funciona essa dinâmica do inconsciente e tudo mais. A primeira camada a gente chama de consciente, né? O que tá ali em cima, que é o que você pensa de forma racional. Então, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Fulano é isso e aquilo. É o teu consciente, é o que você pensa aí na sua cabeça. Mas existe uma camada muito grande por debaixo, que é o que controla o teu consciente, né? Algumas linhas de estudo chamam essa segunda camada de pré-consciente, outras de subconsciente. O Jung mesmo não gostava de falar de subconsciente, porque a palavra subconsciente estaria dizendo que essa camada estaria sendo controlada pelo consciente. Isso não é verdade. Na maioria das vezes é o oposto. Então eu gostava de chamar de pré-consciente. E tem a parte mais profunda, que é o inconsciente, e tem outra camada também que o Jung chamava de inconsciente coletivo. Mas hoje a gente vai falar dessa segunda camada, que está um pouquinho mais acessível pra gente, né? Que a gente chama de pré-consciente ou subconsciente. Tudo aquilo que a gente já ouviu na nossa vida vai sendo armazenado em alguma parte da nossa consciência, né? No caso aí no subconsciente ou pré-consciente, como você preferir. Então, se você era criança e ouvia que dinheiro é ruim, que teus pais viviam endividados, que tudo é uma luta, que o dinheiro é uma luta, que tudo é difícil e que homem nenhum presta ou que mulher nenhuma presta, essas informações vão ficando armazenadas ali e isso é usado em alguns momentos da sua vida sem que você perceba, tá? A natureza é perfeita, né, gente? Tudo funciona da maneira certa. E com o nosso corpo, nossa consciência não seria diferente. Então, você imagina só se cada coisa que você tivesse que fazer, você tivesse que pensar como você vai fazer. Eu tenho que escrever, deixa eu lembrar como é que escreve. Eu tenho que dirigir, deixa eu lembrar como é que dirige. Eu vou andar, deixa eu lembrar como é que anda. Não, você não tem que ficar lembrando de como anda, de como dirige, porque você já sabe, isso já tá ali no teu piloto automático, ali no teu subconsciente ali. Então, essa camada da consciência, ela vem para facilitar a nossa vida, para diminuir essa energia mental que seria gasta se a gente tivesse que pensar sobre cada coisa que a gente vai fazer em cada momento. Você vai aprender a dirigir, você tem que pensar em como dirige, a pessoa vai te explicar. As primeiras vezes que você for dirigir, você não pode dirigir ouvindo música, conversando, por quê? Você está usando a tua parte consciente ali, você está forçando para realizar aquele movimento. Depois que você aprendeu, você vai dirigir de boa. Dirige ouvindo música, dirige conversando, porque já tá no teu piloto automático dirigir, entendeu? Como nem tudo são flores, né? Não é só para essas coisas que funcionam ali o nosso subconsciente, acaba funcionando também para te sabotar. O que acontece? Tudo aquilo que você ouviu quando era criança, adolescente, até hoje também nessa vida adulta, vai marcando no teu subconsciente. Então, se você ouviu muito quando você era criança, adolescente, que dinheiro era ruim, ganhar dinheiro é muito difícil, que dívida é normal, que é normal gastar mais do que você tem, isso ficou armazenado no teu subconsciente e pode ser que na sua vida adulta essa informação se manifeste numa forma de sabotagem, né? De autossabotagem, no caso, onde você mesmo se sabota. Então, ganhou muito dinheiro, acaba gastando mais do que tem. Teve a oportunidade de ser promovido, dá um jeito de tomar um problema no trabalho e ser demitido. Porque no subconsciente da pessoa tá armazenada aquela informação, que o dinheiro é ruim. Então, começou a ganhar dinheiro, tem que se desfazer do dinheiro, porque é assim que está programado o piloto automático da pessoa. E o dinheiro é só um exemplo, mas isso pode se manifestar de várias formas diferentes, como, por exemplo, um relacionamento, na verdade. Por que será que tem pessoas que só arrumam quem não presta, né? Arrumou alguém legal. Nossa, fulano tá bem agora, arrumou uma pessoa tão bacana, daqui a pouco o fulano vai e sacaneia a pessoa bacana. E se envolve com uma pessoa ruim, fica lá na dependência emocional e todo mundo fica pensando, caramba, mas tava com o fulano que era tão bom, né? Aí largou do fulano pra ficar com essa pessoa ruim aí. Por que será? Né? Porque lá no subconsciente da pessoa tá marcada essa informação, que ela não merece amor, que o relacionamento tem que ser conturbado mesmo, então quando ela tá numa relação tranquila, ela sabota aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está armazenado no nosso subconsciente, porque isso se manifesta na forma de autossabotagem. Essa forma do subconsciente agir, às vezes,
fazendo você se endividar ou fazendo você ter relações com pessoas que não te fazem bem, ou seja lá o que for, não é porque o teu subconsciente não gosta de você e quer te fazer mal. Pelo contrário, é porque a gente quer sempre uma zona de conforto para ficar. Então, aquilo que você considera como normal é o que o teu subconsciente vai agir para que aconteça, entendeu? Eu sei que falando assim pode parecer algo com pouca importância. Ah, não, uma coisa que deixa para depois, né? Não é nada demais. Mas se você não resolver a autossabotagem, a sua vida não vai andar. Você vai ficar estacionado aí onde você está. Às vezes é por isso que faz e nada anda, porque você não resolveu essa parte ainda. Fica muito clara essa coisa da autossabotagem quando a gente fala de dinheiro, só que ela está em todas as áreas da vida da gente. A gente ouviu muita informação errada da nossa infância, nossa adolescência, na vida adulta também, né? Dependendo de onde a gente anda. Milionários, pessoas que ganharam muito dinheiro construindo empresas do zero. Eu não tô falando de herdeiros. Eu tô falando daquela pessoa que não tinha nada e começou um negocinho e cresceu. E hoje em dia é referência e tal. Essas pessoas, independente do nicho que elas atuem, elas têm um padrão. Elas têm uma boa autoimagem. Marcelo, o que é uma autoimagem? É a imagem que você tem de você mesmo. A gente tem uma imagem das pessoas, né? Como você enxerga aquela pessoa e tal. E tem a autoimagem, que é como você se enxerga. Os milionários que se levantaram, eles têm uma boa autoimagem. Então, ou seja, eles não têm essa autossabotagem de achar que eles são pouco, que tudo é difícil. Eles enxergam a vida diferente. Então, o piloto automático deles funciona dessa forma. Então, quando ele tem uma dificuldade nos negócios, o padrão dele de pensamento não é, não, tudo é errado pra mim. Não, o padrão de pensamento dele é, como é que resolve? Ele sofre, ele fica chateado, mas ele tem um padrão de pensamento de resolver as coisas. E é por isso que as pessoas que não têm dinheiro, elas costumam sempre continuar sem dinheiro, porque o padrão de pensamento tá errado, entendeu? O piloto automático da pessoa tá errado. Ela aprendeu lá que dinheiro é difícil, que ela não merece dinheiro ou coisa do tipo, então ela acaba se sabotando no presente também. E eu fui atrás de saber sobre autossabotagem, porque a autossabotagem ela se manifestou na minha vida de uma forma muito forte, de uma forma que eu não pude negar a existência dela. Fui tirar minha carteira de motorista, de carro, né? Fiz todas as aulas, fiz as aulas teóricas, tirei uma pontuação muito boa. Foi tudo ok também, na medida do possível. Tive algumas questões com o instrutor, mas eu aprendi o que tinha que fazer, entendeu? E tudo certo, fiz aula extra, tudo ok. E aqui no Rio, a prova prática do Detran funcionava assim, não sei se ainda né? Primeiro você faz a baliza, depois você faz o percurso. E tem uma ordem também na baliza. Primeiro você entra com o carro na vaga, depois você sai com o carro da vaga, você para o carro, e aí você espera o cara lá do Detran entrar pra você fazer o percurso, né? Na verdade, com o outro cara do Detran, que já tinha um dentro do carro. E aí, meus amados, o que aconteceu? Eu fiz a baliza dentro do tempo, entrei na vaga perfeita. Só que, pelo motivo que naquele momento eu não consegui identificar o que aconteceu, na hora que eu entrei na vaga, eu pensei, né, já ia deixar o carro posicionado para sair. Então, a melhor forma seria deixar o carro um pouco mais para frente para poder facilitar na ré da saída e tal. E aí, o carro estava perfeito na vaga. A gente era só puxar um pouquinho para frente. O mais difícil eu já tinha feito, que era alinhar o carro dentro da vaga, no tempo. Tudo lindo. Nessa de puxar o carro para frente, aí eu veio na minha cabeça assim, caramba, consegui, deu certo. Foi eu pensar, consegui, deu certo, me deu um apagão, não me pergunte o que aconteceu, me deu um apagão, que eu fiquei meio que anestesiada ali e o carro foi descendo. Eu meio que me desliguei, assim, né? Não sei o que aconteceu. E o carro foi descendo, eu só voltei a mim de novo quando o carro encostou na baliza, que a baliza fez isso aqui. E aí a mulher do Detran, que tava do meu lado, falou, né? Caramba, né? Que pena. Que pena, porque, né, o carro tava dentro da vaga. E aí foi onde eu voltei à realidade e fiquei, assim, pensando em o que aconteceu, né? Que eu tava dentro da vaga e aconteceu aquilo. Que eu saí do carro e várias pessoas assistindo a prova, ninguém acreditou no que tava acontecendo ali, porque não é comum, né? Geralmente a pessoa, ela tem dificuldade de entrar e tal, mas enfim, depois que a pessoa tá dentro da vaga, não tem muito o que dar errado, e eu consegui fazer dar errado mesmo quando tava dando tudo certo. Eu fiquei muito mal, não com a reprovação em si, mas com o contexto todo de não entender o que aconteceu. Eu lembro que eu tava sem dinheiro, porque todo o meu dinheiro da época tinha ido pra fazer aquela prova, para as aulas extras e tudo mais, que é um gasto alto, né? E eu não tinha dinheiro nem pra terapia direito, mas eu dei meu jeito lá pra conseguir o dinheiro e paguei uma sessão de terapia, que foi o que deu pra fazer. E na terapia,
eu expliquei pra psicóloga tudo, eu falei, ô fulano, não sei o que aconteceu, eu acho que meu espírito saiu do corpo, porque me deu um apagão, assim, eu não sei identificar o que aconteceu. Eu não lembrava nem de eu parando o carro, eu não lembrava se eu tinha puxado o freio de mão, não. Tempos depois eu consegui me lembrar que eu freiei o carro, puxei o freio de mão, mas até essa imagem tinha sumido da minha cabeça. E aí ela falou que poderia ter sido uma crise de pânico e tal, mas aí ela falou uma coisa que ficou marcada, que ela falou assim, você já sentou no carro achando que você ia reprovar, pelas coisas que eu falei e tal. E eu fiquei assim, eu falei, não, porque eu tava otimista, eu tava falando para as pessoas, não, eu vou passar e tal. E depois, parando pra analisar, eu cheguei à conclusão que é verdade o que ela falou. Conscientemente eu tava falando, não, eu vou conseguir, mas internamente o meu sentimento era de reprovação, de que eu não era suficiente, que eu não ia conseguir. Então eu ficava falando, né, afirmando aquilo que eu ia conseguir, tal, meio que pra tentar me enganar. Mas dentro de mim o sentimento que eu tinha era de insuficiência. E eu vou falar pra vocês aqui o que eu fiz pra melhorar a autossabotagem, porque ainda existe em certo nível, mas sempre deixando claro que a melhor forma é você procurar uma terapia, vai ser se cuidar psicologicamente e tal. Eu vou contar pra vocês como que foi o meu processo, tá? A primeira coisa foi eu começar a me observar mais, porque eu tava tão no piloto automático, então, tipo assim, eu só ia me sabotando mesmo, igual essa coisa do Detran, né, que aconteceu, porque foi pra mim o auge, assim, que tinha uma coisa errada, mas antes disso tinha várias situações que ia acontecendo, eu comecei a me observar os meus pensamentos, então, tipo assim, quando eu pensava em fazer algo diferente, porque o pensamento que vinha, não, mas vai dar errado de novo, eu comecei a observar esses pensamentos e argumentar eles, não, por que vai dar errado? Eu posso conseguir sim, se as pessoas conseguem, por que eu não posso? Eu comecei a me corrigir mesmo, esses pensamentos que vinham e tal, e parar de me enganar, né, de fingir que não existia. E outra coisa que me ajudou a parar de me sabotar foi de não me comparar mais com as pessoas, de entender que o meu caminho é só meu, assim como o seu caminho é só seu. Cada um tem que trilhar o seu próprio caminho, não tem como a gente se comparar com as pessoas. Mas fulano fez tal coisa e deu certo. Não, às vezes aquele era o caminho do fulano, não o meu. Então eu parei completamente de observar a vida das pessoas e me comparar. E foi até nessa época também que eu excluí as minhas redes sociais, assim, de não querer ver a vida de ninguém. Eu me voltei pra mim mesmo, sabe? Porque não que as pessoas que eu conhecia e tal me faziam mal, assim, mas eu não conseguia controlar essa parte da comparação. Então, pra mim foi importante me ausentar um pouco das redes sociais, de ver a vida das pessoas que eu conhecia, porque eu tava começando a trilhar o meu próprio caminho, de me observar e de me construir como pessoa mesmo, sabe? E quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a ver o quanto que falta na gente. Às vezes falta conhecimento, falta inteligência emocional, falta tanta coisa, sabe? Falta força de vontade às vezes também, falta muita coisa. O que me ajudou a lidar com o que faltava em mim foi pegar metas grandes e quebrá-las em partes. Então, assim, ao invés de pensar em algo grandioso como, vou comprar uma casa e comprar um carro, Não, etapas, entendeu? Tipo, o que eu preciso estudar agora que vai me levar até lá? Tá, vou estudar isso aqui, vou fazer isso aqui. E só de fazer isso eu consegui emagrecer muito em pouco tempo, porque eu engordei muito também com essa perturbação mental toda que eu tava. E quando eu comecei a quebrar as metas, até o emagrecimento aconteceu. Porque ao invés de pensar, eu tenho que perder 15 quilos, eu pensava em algo mais alcançável. Tipo, eu não vou conseguir fazer 1 hora de exercício se eu não tava fazendo nada. Então eu vou fazer 15 minutos. 15 minutos, fiquei me acostumando, daqui a pouco meia hora. E assim ia, entendeu? Quando eu vi, eu tava correndo, tava fazendo um monte de coisa e tinha emagrecido sem muito esforço. Só quebrando as metas. Porque às vezes a gente quer botar um passo muito maior do que a nossa perna. Porque a gente vê as pessoas realizando grandes coisas, eu tenho que realizar aquilo também. E não é bem assim que funciona. A gente tem que ir indo por parte. Porque aquela conquista muito grande, ela vem de pequenos passozinhos, constantes, né? Tem que quebrar as metas. Ao invés de pegar aquela meta gigantesca, comprar uma casa. Você quebra aquela meta. Tipo, eu vou guardar tanto por mês, ou eu vou investir tanto por mês, eu vou fazer um negocinho aqui pra vender, pra me dar uma renda extra e tal. E esse valor eu vou guardando. Quando a gente se ancora na realidade, a gente fica mais tranquilo também. E isso faz a gente agir de uma forma que é boa pra gente, né? Não naquele desespero, naquele piloto automático. E outra coisa que é essencial é a gente aprender a desaprender as coisas. Porque tudo aquilo que a gente acredita como uma verdade vai se manifestar de alguma forma na nossa vida e tal. Então,
a gente tem que entender que tem muita coisa que a gente aprendeu que tá errado e se abrir para novas crenças, para soltar tudo aquilo que não traz crescimento. Porque a gente acaba se apegando ao que nos faz mal, a ideias que nos faz mal, a pessoas que nos fazem mal, a ambientes que nos fazem mal. Então, tem que aprender a soltar mesmo, sabe? Então, isso aqui não tá funcionando. Então, a vida sentimental nunca anda, alguma coisa tem que ser alterada ali na forma de perceber as coisas e tal. A terapia ajuda nisso também, né? Você ter essa identificação. Mas mais importante é isso, é você se abrir a novas crenças, a mudar, né? Não ter aquela rigidez mental forte. E se você for uma pessoa muito fechada para coisas novas, nem a terapia vai funcionar. E nem outra ideia vai funcionar, nada vai funcionar. Vai estar sempre travado naquela mesma situação. Eu acho engraçado as pessoas falando de inveja, porque fulano me inveja, fulano isso, fulano aquilo. Mas na verdade, na maioria das vezes, é a gente que apaga o nosso próprio brilho. E você só vai conhecer o seu real potencial quando você se abrir para novas ideias, se abrir para mudança, para novos ambientes, para novas pessoas. E o crescimento, ele tem esse desconforto, né? Mas vale muito a pena. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.